é livre docente em História Ambiental pela Universidade Estadual Paulista, em 2010, doutor honoris em História Social em 1999, e graduado em História em 1988, pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado feito na USP, né, no Museu Paulista, enfim, há uma experiência grande aí também em coordenações, supervisões, e destaco, não sei se depois o Paulo quer destacar a atuação dele, mas ele é supervisor do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, hoje o CEDAP, e é com muita honra que ouvimos o professor da Unesp, o professor Paulo Martinez, com um tema tão importante para o debate desse fórum permanente de reflexão sobre a Unesp, sobre a universidade em geral, mas sobre a Unesp em especial, né, e que, com a temática da universidade, né, que foi a temática de vários dos nossos encontros, e agora com esse tema tão importante. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Carbone, pela gentileza, pela simpatia. Queria agradecer também à professora Andréia pelo convite e, principalmente, agradecer a todos os colegas que estão aqui hoje pela atenção e o interesse por esse tema. Eu queria começar, então, a partir de um fato conhecido da maioria de todos aqui, se não de todos, que é um seriado de televisão chamado A Grande Família. Esse seriado esteve em cartaz por mais de uma década, entre 2001 e 2014, sendo a versão mais conhecida e acessível para várias gerações, né? Aqueles e aquelas que estão já na faixa aí dos 50, certamente deverão se lembrar da primeira edição desse programa, que foi na década de 70, quando a série foi exibida entre 1972 e 1975, e é dessa primeira fase que eu quero iniciar a nossa reflexão. Esse programa, quando ele foi ao ar em 1972, ele foi um fracasso, ele teve 6 episódios e rapidamente a emissora, a Globo, alterou a equipe e o formato do programa. A partir de abril de 1973, o programa se torna, então, um sucesso de público e de crítica. Ele é, na verdade, uma grande metáfora da própria nação brasileira, né? O cotidiano dessa família retratado no seriado. E não havia quem não identificasse nos personagens, nos cenários, nos comportamentos, nas falas, nas roupas, nos acessórios, né? Na decoração da casa, nas situações vividas, nas expectativas. Não havia quem não identificasse ali algum parente, algum conhecido, algum amigo, quando não a si mesmo, né? E essa série foi, então, o maior sucesso na comédia nacional de costumes da televisão brasileira até então. Foi também, né, e isso que é importante, um grande encontro da arte com a sociedade em plena ditadura militar. Logo ficaria evidente que o autor da fórmula bem-sucedida, como eu disse a vocês, houve uma intervenção da emissora, né, na equipe do programa, ficou evidente que o autor dessa fórmula bem-sucedida era o Oduvaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha. Foi ele, o Vianinha, quem redigiu, a partir de abril de 1973, os textos dos episódios e foi ele também o responsável pela ambientação e a definição dos temas do cotidiano de uma família de subúrbio, mas que alcançava a imensa maioria das famílias brasileiras, principalmente da classe média para baixo, né? Ao retratar as rivalidades, a solidariedade, a perseverança, né, no enfrentamento das agruras da vida. Tristemente, o Vianinha faleceu em julho de 1974, um pouco mais de um ano depois de ter assumido o programa e ter colocado ele no top, né, da audiência. Vianinha faleceu vitimado por um câncer aos 38 anos de idade. Ele foi sucedido no posto da criação do programa pelo Paulo Pontes, um outro talento também da geração da dramaturgia brasileira,
da mesma geração do Vianinha, mas os textos do Paulo Pontes não tiveram o mesmo êxito e A Grande Família saiu do ar em março de 1975. E ela voltaria só em 2001 como seriado, né? O próprio Paulo Pontes faleceu também em 1976, vítima de câncer aos 36 anos. Mas o que nos importa aqui nesse momento é recuperar a observação realizada em uma entrevista em que o Vianinha concedeu alguns meses antes de falecer. A entrevista nunca foi publicada e alguns trechos foram divulgados no necrológio publicado pela revista Visão em agosto de 1974, portanto, algumas semanas depois da morte do Vianinha. Eu queria destacar uma passagem dessa entrevista, em que desses trechos que foram divulgados no necrológio, em que o Vianinha fazia alusão fundamentalmente ao seguinte, ele dizia o seguinte, né? O brasileiro precisa olhar no olho a tragédia do seu país. Foi isso que ele tentou fazer com o seriado A Grande Família, né? Criar um grande espelho em que a sociedade brasileira visse a si mesmo, né? Na sua alegria, no seu ridículo, nas suas esperanças, nas suas frustrações, nos seus recalques, né? E daí o sucesso, né, que ela obteve de público e de crítica, né? Então, esse primeiro exercício de olhar no olho a tragédia do seu país. E um pouco mais adiante, ele diz o seguinte: olhar nos olhos da tragédia é fazer com que ela seja dominada. O Vianinha fazia referência, então, ao grau altíssimo, não é, de expoliação, de exclusão e de alienação cultural característico e predominante na sociedade brasileira. Para alcançar esse fim trágico, né, esse efeito trágico na sociedade, dizia ele, não bastam apenas a opressão, não basta a desigualdade de renda, a violência, a pobreza, não basta a ditadura. Não é? Dizia ele, é preciso um processo cultural muito intenso e muito sofisticado para embrutecer essa sociedade, o que somente a tecnologia dos meios de comunicação, da publicidade, da indústria cultural e do paisagismo urbano eram capazes de assegurar. Para ocultar, não é, essa trágica realidade que já naquele momento reduzia uma sociedade de milhões de pessoas a um mercado de consumo que representava cerca de 25% dessa população. Domesticar os outros 3/4 da população, excluídos do mercado de consumo, portanto, requeria uma verdadeira estratégia de comunicação, né, bastante refinada e bastante elaborada, para manter, né, esse grau de alienação, de exclusão, de expropriação cultural. A morte do Vianinha impossibilitou que nós tivéssemos a continuidade e o aprofundamento dessa reflexão sobre os processos culturais no Brasil. E eu gostaria, então, de retomar essa reflexão para pensarmos juntos o significado cultural da universidade pública, e, em particular, o significado cultural da Unesp. Eu entendo que esse significado cultural da universidade reside em acionar processos de aprofundamento cultural para desembrutecer a sociedade. E aqui, a racionalidade técnica e científica, o utilitarismo, o produtivismo, né,
não serão suficientes para operar essa mudança. Os processos culturais deverão ser mais profundos, pois a ferida sangra internamente, no âmago da subjetividade, das emoções, das sensações e dos afetos. Não será possível tocar essa ferida, suturá-la, curá-la, sem altas doses de solidariedade, de artes e humanidades. Será preciso, então, acionar um processo cultural mais amplo e mais potente. É o que nos sugere, né, a reflexão do Vianinha, e o que eu pretendo demonstrar a seguir, se vocês julgarem pertinente, conversar sobre essa abordagem. Então, tanto mais do que prestar contas, a universidade pública deve propor caminhos e respostas para o enfrentamento dos desafios contemporâneos da sociedade brasileira. A explicitação do significado cultural da universidade pública no Brasil envolve tanto a compreensão crítica da sua trajetória passada, quanto a formulação de um projeto social para a sua inserção na sociedade do século XXI. Todo projeto social parte necessariamente e incontornavelmente de uma memória social. Por isso eu quis estabelecer um marco de recuperação de memória e encontrei, não é, na série aí da Grande Família, o meu ponto de partida. As perspectivas que se vislumbram, né, na Agenda 2030 para a sociedade mundial e que a proposição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pretende retificar até lá, são de uma vida mais urbanizada, altamente tecnificada, maior adensamento populacional, uma vida diversificada cultural, regional e socialmente bastante desiguais, uma vida social mais violenta, estrangulada pela crise ambiental e seus efeitos globais e concretos, não é? As mudanças climáticas são a face mais evidente, mas também a poluição, a escassez da água, as perdas da biodiversidade, a insegurança alimentar, epidemias, migrações, né, entre outros fenômenos sociais. Então, o futuro que se nos anuncia é de um máximo de humanidade contrastando com um mínimo de humanismo e de solidariedade. Toda ação institucional da universidade deveria, então, alcançar e transformar, em alguma medida, a realidade do cotidiano escolar da educação pública. É nela, na escola pública, na educação pública, que está a interface mais crua, em carne viva, da desigualdade e da violência social no Brasil. O princípio, o fim e o meio, né, da perversa expoliação, exclusão e alienação cultural na sociedade brasileira. Não teria sentido, nem caberia aqui, fazer um inventário da tragédia, né, que tem sido o arruinamento programado e consentido da Unesp, né? Isso é vivido e conhecido de todos aqui, mas o importante é a gente considerar que toda crise é também o ponto de partida de um novo começo, não é? Eu acho que a própria constituição desse fórum é a expressão dessa consciência. A universidade pública no Brasil,
nascida na década de 1930, foi instalada com o propósito de operar como um instrumento de afirmação política e de domesticação social pela educação para o trabalho industrial e para a modernização tecnológica. Nas condições sociais e econômicas reinantes no país, a universidade brasileira converteu-se, então, rapidamente em um instrumento de emancipação social e nacional. O caso da prisão de estudantes do curso de Ciências Sociais da USP, já em 1934, quando realizavam pesquisa de campo nos bairros da capital paulista, quando as denominações, não é, de sociólogos e de socialistas pareceram sinônimos para as autoridades policiais que foram acionadas diante da atitude suspeita daqueles jovens circulando com papéis pela rua tarde da noite, e o trabalho que eles estavam fazendo era justamente com os coletores de lixo da cidade de São Paulo. Por essa razão eles estavam andando pela rua na madrugada, né, e foram presos pela polícia. E quando explicaram que eram alunos de sociologia, foram considerados, né, socialistas em ação política subversiva, né? Esse caso nos dá uma medida, né, da incompreensão, né, e do vácuo que existia entre a realidade social e a nova instituição criada na cidade de São Paulo. Nós podíamos também pegar o exemplo do Rio de Janeiro, quando foi fechada a Universidade do Distrito Federal em 1935. Ficou na memória, né, a criação da USP em 1934, mas em 1935 foi criada também a Universidade do Distrito Federal. O reitor foi o Anísio Teixeira, que depois seria ministro da Educação. E a Universidade do Distrito Federal teve uma vida muito curta. Ela durou só 6 meses. Ela foi fechada pelo governo Vargas, justamente porque representava, né, algo inovador demais, né, para a realidade cultural brasileira. Muitos dos professores franceses e estrangeiros que estavam na USP atuavam também na Universidade do Distrito Federal. Então, a USP também deveria ter sido fechada. Como as autoridades estaduais asseguraram ao governo Vargas que eles poderiam controlar a instituição, e de fato puderam e controlavam, porque havia um grande número de integralistas na universidade, tanto no corpo docente quanto no corpo administrativo, a USP foi poupada, ela não foi fechada. Mas a Universidade do Distrito Federal foi fechada e desmantelada. Então vejo que no Brasil a universidade pública ela tornou-se um problema político desde o seu nascimento. E um problema político que persiste nos dias de hoje e que somente será solucionado pela plena e efetiva realização institucional da universidade pública, criadora e criativa, como pode e como deve ser, né, a universidade pública. Ou ela pode também, né, ser solucionada, esse problema político pode ser solucionado pela submissão às investidas de cerco e aniquilamento que são desferidas sistematicamente desde os anos 60, né, contra a campanha de defesa da escola pública, pela reforma universitária de 1968, pelos acordos MEC-USAID, também naquele período, né, promovidos pela ditadura.
Então, veja que a chamada crise da universidade pública, né, no Brasil, emerge como um processo social de longa duração, e as investidas são reafirmadas com a intensificação de políticas neoliberais durante a década de 90, com o término da Guerra Fria e com a chamada crise das utopias. As consequências são bastante concretas na vida social na atualidade. No século XXI, a expansão, né, e as dimensões da desorientação histórica são um fenômeno mundial. Essas dimensões de desorientação histórica são resultado do esgotamento de projetos utópicos, de um lado, e da destruição sistemática das relações de solidariedade social, das escalas individual e local às escalas coletiva e planetária, promovidas pelas políticas econômicas de matriz neoliberal, de outro lado. Há um efeito político perverso nessa situação, que é bastante conhecido por todos, e que despontou já na década de 80. Trata-se de uma larga adesão, né, por parte de segmentos expressivos da sociedade ao negacionismo histórico. Inicialmente, o negacionismo histórico estava confinado, ele surgiu confinado a questões específicas, como a negação do Holocausto, a negação da contraposição entre nazismo e comunismo, como se fossem sinônimos, né? Por exemplo, até a negação da ditadura militar, da tortura e da existência de mortos e desaparecidos políticos no Brasil, como nós conhecemos aí, sabemos bem, né? Esse negacionismo histórico ganhou peso rapidamente, ele se converteu em negacionismo científico, não apenas de natureza ideológica, né? E não raro em aliança com visões místicas e religiosas. Isso tem a sua face mais evidente, né, na disputa dos chamados criacionistas, né, e do criacionismo na educação e na universidade. E até 2019, o aquecimento global e as mudanças climáticas globais foram os alvos mais visados pelo negacionismo nesse século. O negacionismo também está na raiz das chamadas fake news, né, dos dias atuais. Então, nós assistimos hoje à negação do alcance e das consequências da epidemia da Covid-19, inclusive por parte de autoridades governamentais, profissionais e institucionais, né, que deveriam estar mobilizadas para enfrentar esse problema mundial. Em contraposição, o conjunto da sociedade, o conjunto das relações sociais cotidianas e o conjunto da orientação histórica demandam o fortalecimento de processos culturais indutores daquele desembrutecimento da sociedade, da vida social e da vida política no Brasil. E aqui nós entramos, né, no nosso terreno de ação institucional. Artes, ciências e humanidades são a pedra angular para desencadear essa transformação, e a educação pública, em geral, e a universidade pública, em particular, são os seus vetores fundamentais. Porque escolas e universidades são os serviços públicos culturais por excelência, né, essenciais em nossa sociedade.
Aqui a questão das artes e das humanidades deve ser vista, então, em múltiplas dimensões, não é? Antes de mais nada, é preciso dizer que no campo científico e profissional, quando há indivíduos, grupos e instituições com uma compreensão consistente das práticas da ciência, das políticas públicas, da promoção social, não é comum, não é recorrente encontrar essa divisão e essa hierarquia de áreas de ensino e de pesquisa. A dimensão social é cada vez mais presente, cada vez mais frequente em editais, em protocolos acadêmicos e de cooperação das universidades, dos governos, dos centros de ciência e de pesquisa. Esse segmento não hierarquizador, ele pode ser minoritário, mas ele é determinante no desenvolvimento científico e cultural no século XXI. O que não significa que não hajam, né, conflitos e disputas. Outra dimensão é a da percepção do senso comum. Aqui a desinformação e o desconhecimento são decisivos e somente poderão ser superados com a melhoria da qualidade de ensino na educação pública, da divulgação científica qualificada e abrangente. Nós vivemos em um mundo regido pelas ciências sociais e as humanidades. O direito, a administração, a comunicação, a economia, a educação e a cultura definem a maioria das atividades que nós realizamos cotidianamente. Em última instância, nos remetem à filosofia e às artes, né, aos fundamentos do pensamento e da ação humana. Essas são corriqueiras e muitas vezes a sua presença não dimensionada torna-se quase um dado de natureza, quando elas não são um dado de natureza. São processos sociais, dinâmicos, profundos, né, construídos consciente e deliberadamente. Quando nós nascemos, as estruturas de governo, de crença, de reprodução material e intelectual, por exemplo, já existiam há séculos. As formas é que variaram ao longo do tempo e de inúmeras e consecutivas gerações em diferentes lugares do mundo. E há muito tempo, não é, que o Estado, a religiosidade, a vida urbana, a agricultura, os conflitos sociais, por exemplo, são fenômenos culturais perenes. Essa condição histórica secular, milenar até, né, torna tanto a vida social quanto a orientação cultural pouco nítidas, né, opacas, quando vistas em conjunto sob o olhar do senso comum. Já as ciências biológicas e as ciências da Terra, a tecnologia, elas ganham destaque quase diário em sucessivas aquisições, inovações, a expansão de conhecimentos utilitários. Tornam-se notícias frequentes e parecem ter uma presença e importância maior na vida das pessoas e das sociedades. São vacinas, veículos, equipamentos, aplicativos, né? Ao passo que não há eventos excepcionais de caráter funcional no noticiário das artes, das humanidades, das ciências sociais. Basta a gente folhear uma revista como a Pesquisa FAPESP para que essa percepção se torne bastante visível, evidente e cristalina. São percepções e sentimentos distintos de tempo, de ritmos de tempo da vida social e cultural e da produção de mercadorias e de serviços. E, por último, mas não menos importante, há uma dimensão política e econômica
que se expressa em afirmações e em preconceitos que se reproduzem com rapidez e com facilidade, tanto quanto maior for a desigualdade social, a expoliação e a alienação cultural de uma sociedade. E nestes quesitos, o Brasil é destaque internacional, né? Há décadas. Essa dimensão vincula-se, então, diretamente ao negacionismo. Um dos fundamentos do negacionismo é justamente a diluição da diferença e da crítica. Invalidar, anular, extinguir o pensamento crítico requer mais do que salários baixos, infraestrutura deficitária, né? Preconceitos, estereótipos e desprestígio social e cultural das profissões. Estão lembrados das observações do Vianinha, que eu recuperei aqui no início? É preciso ir além, né? Daí o recurso a propostas como escola sem partido, a rotina militar nas escolas, o controle de atividades e de conteúdos didático-pedagógicos nos currículos e nas salas de aula, a coação, ameaças e repressão a professores e profissionais da imprensa, da educação, das artes, das ciências e da cultura, estrangulamento orçamentário e financeiro das universidades, das escolas e das instituições culturais. No âmbito da economia, o imperativo da produtividade e do utilitarismo também conspira contra a racionalidade na orientação da vida e da solidariedade humana. Basta lembrar o disparate, não é, da argumentação de que, mesmo sob a atual pandemia, a economia é tão ou mais importante que as pessoas e os grupos sociais. Aqui o Brasil também é destaque internacional, né, como nós temos visto, pela violência da exploração do trabalho, da natureza e do utilitarismo nas relações entre governantes e governados, entre as classes sociais e mesmo nas relações intergeracionais de gênero e relações interpessoais. Passo a pontuar aqui rapidamente, e com isso eu encerro, alguns elementos para um projeto social que promova o significado cultural da universidade. Diante desse quadro que eu descrevi aqui sumariamente, surge a necessidade de um novo tipo de engajamento intelectual, institucional e político, e que pode ser construído, né, em resposta a essas novas necessidades culturais do século XXI. Uma universidade aberta, democrática, fundida aos interesses da maioria, isso é, da massa da população pobre e trabalhadora, né, como diria o Florestan Fernandes. Queria, então, apontar aqui 3 estratégias possíveis para a inovação universitária e a passagem do conformismo ou do inconformismo para a interação ativa, conferindo sentidos sociais e culturais à experiência universitária, tanto para os estabelecidos, né, os que compõem o corpo operacional da universidade, quanto os outsiders, né, aqueles que passam pela universidade em busca de uma formação e que se reinserem na vida social em diferentes campos de atuação profissional que não a universidade. Né? Em resumo, aqueles que trilharão, né, suas vidas dentro e aqueles que trilharão as suas vidas fora da instituição universitária.
Uma primeira estratégia de intervenção e de engajamento, né, da universidade poderia ser desenvolvida naquilo que eu vou chamar aqui da inovação social e cultural, que pode ser buscada na promoção da cultura digital, das artes e das humanidades, centradas na valorização dos jovens, e para isso torna-se fundamental uma estratégia, né, uma aliança efetiva, não é? Aberta, intensa, não é? Com as escolas da rede oficial de ensino, sejam elas municipais, seja a rede oficial estadual. Uma segunda estratégia, que eu chamo aqui de inovação política, seria a promoção dos direitos humanos, da cidadania, da democracia e de políticas públicas centradas na valorização social das comunidades regionais, com maior aproximação, participação e integração aos campi da Unesp. Essas ações poderiam ser indutoras, por exemplo, da economia da cultura, né, baseadas na criatividade, na tecnologia, gerando emprego e renda nas cidades do interior do estado de São Paulo. E uma terceira estratégia, que eu chamo aqui de inovação institucional, seria a promoção da cooperação acadêmica internacional fundada na pesquisa e na solução de problemas mundiais do século XXI. Essa estratégia estaria centrada, então, na valorização social da diversidade cultural, da diversidade étnica e de gênero, particularmente no cotidiano de trabalho da própria universidade, como nós conversamos aqui alguns dias atrás, não é, com a professora Lídia Poças. Eu paro por aqui, eu queria só pontuar essas questões, mais a título de estímulo para o debate. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, Paulo, pela exposição, com muitos elementos, né?